Você é grato, você é justo e você é leve. Penina não era grata, Penina não foi justa. E Penina, como eu disse para você, lembra disso. Se a Penina tivesse ignorado a Ana, ela teria sido ao mesmo tempo grata, justa e leve. E por ela ir lá importunar, perturbar a Ana, ela perdeu a oportunidade de praticar esses 3 princípios. Mas você está ouvindo a palavra do Senhor e você não vai perder essa oportunidade. Vamos falar com Deus agora, com seus olhos fechados e as mãos no coração. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores, e não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para todo o sempre. Amém. Estão ligadas as suas vitórias? Você pega o Espírito, que Espírito você pega? Diga, eu bebo do Espírito, da palavra profética, para 2025. O Senhor tem para mim o melhor vinho, no melhor tempo da minha vida. Diga, Ele guardou o melhor até agora. Amém? Pode sentar, por gentileza. E vamos aqui para essa palavra que encabeçou, né? Primeira palavra do mês de junho. 1 Samuel, capítulo 1, versículo 1. Palavra da abertura do culto de domingo com a bispa. Havia certo homem de Ramataim, Zufita dos montes de Efraim, chamado Eucana, filho de Jeroão, neto de Eliú e bisneto de Tou, filho do efraimita Zufi. Ele tinha 2 mulheres, uma se chamava Ana e a outra Penina. Penina tinha filhos, Ana, porém, não tinha. Todos os anos esse homem subia de sua cidade, a Siló, para adorar e sacrificar ao Senhor dos exércitos. Lá Hófni e Finéias, os 2 filhos de Eli, eram sacerdotes do Senhor. No dia em que Eucana oferecia sacrifícios, dava porções à sua mulher Penina e a todos os filhos e filhas dela. Mas a Ana dava uma porção dupla, porque a amava, apesar de que o Senhor a tinha deixado estéril. E porque o Senhor a tinha deixado estéril, sua rival a provocava continuamente, a fim de irritá-la. Isso acontecia ano após ano. Sempre que Ana subia à casa do Senhor, a sua rival a provocava, e ela chorava e não comia. Eucana, seu marido, lhe perguntava a Ana, por que você está chorando? Por que não come? Por que está triste? Será que eu não sou melhor para você do que 10 filhos? Certa vez, quando terminou de comer e beber em Siló, estando o sacerdote Eli sentado numa cadeira junto à entrada do santuário do Senhor, Ana se levantou e, com a alma amargurada, chorou muito e orou ao Senhor. E fez um voto dizendo, ó Senhor dos exércitos, se tu deres atenção à humilhação de tua serva, te lembrares de mim e não te esqueceres de tua serva, mas lhe deres um filho, então eu o dedicarei ao Senhor por todos os dias de sua vida,
e o seu cabelo e a sua barba nunca serão cortados. Enquanto ela continuava a orar diante do Senhor, Eli observava sua boca. Como Ana orava silenciosamente, seus lábios se mexiam, mas não se ouvia sua voz. Então Eli pensou que ela estivesse embriagada e lhe disse: até quando você continuará embriagada? Abandone o vinho. Ana respondeu: não se trata disso, meu senhor. Sou uma mulher muito angustiada. Não bebi vinho nem bebida fermentada. Eu estava derramando minha alma diante do Senhor. Não julgues tua serva uma mulher vadia. Estou orando aqui até agora por causa de minha grande angústia e tristeza. Ele respondeu: vá em paz e que o Senhor e que o Deus de Israel lhe conceda o que você pediu. Ela disse: espero que sejas benevolente para com tua serva. Então ela seguiu seu caminho, comeu, e seu rosto já não estava mais abatido. Na manhã seguinte, eles se levantaram e adoraram o Senhor. Então voltaram para casa, em Ramá. Eucana teve relações com sua mulher Ana, e o Senhor se lembrou dela. Assim, Ana engravidou e no devido tempo deu à luz um filho e deu-lhe o nome de Samuel, dizendo: eu o pedi ao Senhor. E, na verdade, o que deve contar, o que deve valer é isso. O que eu pedi ao Senhor. Tem coisa na Bíblia que é tão óbvia, tão simples e tão clara, e nós vemos a ação do diabo, porque as pessoas não veem, não pegam, não fazem. E uma delas é viver além das ofensas, viver além das circunstâncias externas, porque nós temos circunstâncias internas também. Mas tem as externas, como no caso da Ana Penina. A mulher que... Aqui a gente vê parece o Tom e Jerry, né? De várias maneiras a gente vê aquela corrida sem fim, sem propósito, e que é uma grande perda de tempo. E começando pela Penina. Penina tinha uma vida muito boa. Um homem casou com ela para ter filhos e ela gerava filhos para esse homem. Qual deveria ser o foco da Penina? Vamos colocar 2 deveriam ser os focos da Penina. Quais? Nessa terra, né? Vamos tirar Deus aqui, no caso. O marido dela, a quem ela dava filhos e filhas. No mínimo aqui, pelo que a Bíblia cita, só ela tinha 4. No mínimo era 2 homens e 2 mulheres. No mínimo, porque fala filhos, tem que ter 2 no mínimo. E filhas. Então, a Penina estava indo muito bem. Obrigado. Aí você pode dizer assim, não, mas a palavra, o texto, deixa claro que o Eucana, marido das duas, ele amava a Ana. Tá bom. Mas ele estava com a Penina. Ele estava fazendo filhos na Penina. A Penina vivia com ele. Ele considerava a Penina mãe dos seus filhos. Ele lembrava da Penina e adorar ao Senhor com a Penina. Então, o que mais a Penina poderia querer? Ela tinha Deus, ela uma vez por ano ia até o templo lá do Senhor. As ofertas dela eram entregues, as ofertas, as dedicações pelos filhos dela eram entregues. Ela tinha um marido
ela tinha uma casa, ela tinha alguém que estava ali com ela. Então, para que gastar o tempo e a energia que ela gastava com a Ana? Para quê? Tem gente que tem tudo o que precisa. Aí você vai dizer assim, ela não tinha o amor do Eucana. E assim, agindo com a Ana, provocando a Ana, descontando na Ana, ela recebeu o amor do Eucana? Minha gente, esse é um ponto aqui que todos nós precisamos parar e analisar. Será que tem algo da Penina em mim? Sabe, eu tenho uma vida, eu tenho uma jornada, eu tenho bênçãos, eu tenho respostas, eu tenho Deus agindo na minha vida. Só que de repente teve como a gente leu ontem, né, um vento de doutrina, uma conversa fiada, desnecessária que eu ouvi, sabe, a maldita comparação. Alguém que disse, isso aqui teu não é igual ao do fulano, isso aqui que você tem não é igual ao da fulana, o fulano gosta mais de tal pessoa do que de você. Eu preciso me apegar, receber, e nem vai caber em mim, porque vai transbordar o amor de Deus. Deus me ama. Você já ouviu isso hoje, né? Você já disse isso hoje? Deus me ama. Deus me ama. Se o fulano, beltrano, cicrano, meu marido, minha esposa, minha mãe não me ama igual ela ama o meu irmão, é assim que é a vida. Mas isso é ruim. Por que é ruim? Desde quando o amor de alguém determina a minha vida? Desde quando? Onde que na Bíblia está escrito isso? Davi foi o mais querido, mais amado, mais paparicado, mais cuidado? Sim? Não? Não. Mas isso implicou no quê? Quando ele teve oportunidade, ele agarrou oportunidades. E assim a vida dele foi sendo construída. A Penina é um exemplo do que nós não devemos fazer. Não canalize energia boa com coisas inúteis. Para a Penina, Ana era insignificante. É ou não é? Então, pega agora e liga o radar aí. Será que você escolheu e até nomeou alguma Ana na sua vida que, sabe, você está gastando uma energia inútil? Tem alguém que você manda mensagem, que você liga, de repente você é aquela pessoa que você ainda está gastando energia para dar satisfações a alguém, sabe? A pessoa nunca teve aí preocupada, não considera você, toda vez que vem algo dessa pessoa te prejudica, te machuca, te diminui, mas você está aí para dar uma satisfação para essa pessoa. Você tem que mostrar, você tem que falar, você tem que reportar a ela que você fez isso, que tal coisa está certo. Olha, uma coisa a gente aprende na vida. Não viva dizendo que você fez algo certo. Sabe, isso aqui que eu fiz, viu? Isso aqui. Se o que você faz, você tem que ficar dando justificativa, você tem que toda hora, você tem que todo dia, no mínimo, você tem que estar ali, sabe, reafirmando aquilo, conselho, muda o que você está fazendo ou muda o lugar que você está fazendo.
Porque tem coisas que até elas se instalarem, elas, né, se encaixarem, é natural, ó, estou aprendendo, ó, isso aqui ainda não sabia, ó, teve um erro aqui, outra ali, ó, aconteceu tal situação, ó, isso aqui eu não vi, isso aqui eu não sabia, tal, né? Ah, agora tudo se encaixou, tudo tá no lugar, agora tá tudo certo. Inclusive, deixa eu dizer isso para você que é servo de alguém, que é funcionário de alguém, que foi encarregado de algo, né? A pessoa que te colocou, ela não quer ouvir de você todo dia que você está fazendo o que você foi colocado para fazer. Você pode achar que isso é bom, é vantagem. Cada coisa que você faz, você... Ó, tirei o copo ali, ó, e mexi ele 5 centímetros, tá? Tô te avisando aqui, viu? Você foi colocado ali para dar partida no carro todo dia. Ó, dei partida no carro hoje, viu? Você foi colocado para cozinhar para um grupo de pessoas. Ó, cozinhei e deixei a comida lá para tal pessoa, tá? Tinha uma pessoa na igreja, né? Trabalhou com a gente. Eu particularmente trabalhei com essa pessoa também bastante tempo. Inclusive dei muito certo com ela deu muito certo comigo, né? E de tempo em tempo ele falava essa frase. Era muito interessante, né? Quem o pessoal de São Paulo que já trabalhou com ele vai lembrar disso. Ele falava assim, ó, o trabalho não aparece quando você faz certo. Trabalho aparece quando você faz alguma coisa errada. Falou, é muito difícil. Ele sempre falava, é difícil alguém elogiar, alguém falar, ó, legal isso aqui foi muito bom, isso aqui tá certo, ó, isso aqui, né, fez tal coisa acontecer, isso aqui deu tal condição, isso aqui foi muito bom. Geralmente, o normal é não acontecer isso. Mas algo falhou, falhou isso aqui, não é assim que costuma ser a vida? Quando tem uma falha, aquilo é falado, aquilo é citado, aquilo é explorado até. Então ele falava assim, né, para o grupo dele, ó, não espere que seja reconhecido, não espere que seja elogiado. E assim, se você não está ouvindo nada, então está tudo certo. E o adulto, ele tem que ter essa mentalidade. Por quê? Porque você não sabe a pessoa que está analisando o teu trabalho, que está recebendo o teu trabalho, você não sabe como que essa pessoa é. De repente, essa pessoa é como a esmagadora maioria, que não é de falar, tá tudo certo. Cheguei à igreja, a cadeira está no lugar, ar-condicionado está ligado, luz está acesa, banheiro está limpo, telão está ligado, o versículo está colocado. Ninguém fala. É ou não é verdade? O pessoal da house ali agora assim quase pulou. Inclusive você aí, ó, da transmissão. Você não coloca, é raro, né? É raro. Você colocar assim, olha que legal, mudou o fundo ali né? Olha, mudou o fundo ali do culto. Ó, agora o enquadramento tá mais perto, tá mais longe, sei lá, tá pegando o pé da pessoa. Hoje não tá pegando pé, né, no caso. Olha, colocaram lá, sei lá, aqui não tem nada, né, mas tem um vaso, tem alguma coisa, ó, mudou tal coisa, não tem. Mas assim, ó, fica 5 segundos sem colocar o versículo, né? Igual a bispa ainda comentou no domingo, né? Que o pai dela colocou, não falou do coral, né? Ó, não está colocando coral, né?
Ou, ó, o coral não está aparecendo, tem que colocar lá o coral, o pessoal não colocou. Né? Às vezes aquele enquadramento novo, eu, por exemplo, diria, né, da transmissão de domingo, ó, legal, bacana. Você vê que agora tem mais telão, agora você vê que o fundo ali do louvor agora, né, eles colocaram ali um ripado preto, parece, né, mudou a configuração ali na parte da bateria. Que legal, parabéns, né? A gente que agora não está mais lá e cada vez que vê uma imagem diferente, fala, olha, ficou bonito tal coisa, ó, legal, né, tal efeito, né? Não é normal você ver isso, o reconhecimento. E eu não estou dizendo que tem que ter não, viu? Não estou falando que você do chat, cada vez que você vê uma coisa, tem que colocar não, não precisa colocar. Eu estou dizendo que nós devemos estar preparados para lidar com o contradito. Fiz uma coisa, dei meu melhor. Alguém falou, não ficou bom. Trabalha, levanta, faz igual a Jesus, sacode o pó do pé, do sapato, da sandália e vai fazer melhor. Vai calar os críticos. Tem gente que tem uma colocação pertinente. Tem gente que tem colocações pertinentes. A pessoa faz comentários, a pessoa, o que ela está exigindo ali tem fundamento, tem propósito, tem motivação boa. Mas tem gente que reclama de tudo. Tem gente que o foco está errado. Tem gente que põe assim, procura e acha o pelo no ovo. E você não pode estar aí porque alguém falou, porque eu dei meu melhor, porque eu fiz, e aí alguém falou, vai sempre ter alguém que fala. Procede o que a pessoa falou? Procede. Trabalha, melhora, levanta, não dá mais aquela margem, aprende com aquela experiência, usa aquela experiência como um degrau, sobe e fica acima daquilo. Mas não baixa, não baixa a sua alegria por conta disso. Eu fiz, né? E isso você já começa a trabalhar os pequenos. Às vezes a criança chega, né, deu o melhor dela, aquele dia que teve que entregar um trabalho, fazer alguma coisa, aí alguém fala uma coisa, porque falaram isso? Porque falaram que o meu trabalho, que a minha tarefa, que o meu fez assim. E daí que falaram? Vamos olhar, gente, para isso. O que você está vendo aqui? Tá bom? Não, então, não está bom. Você mesmo está vendo que não está bom. Então, melhora. Agora, se a criança diz, não, tá bom, eu gostei, ficou bacana, ficou legal, tá bom, então, olha, se aquela pessoa falou, dá para usar para acrescentar, então acrescenta, coloca algo além, mas não se diminua, não se rebaixe, não trate isso como se isso fosse a regra, como se isso fosse, essa colocação representasse todo o conteúdo. Isso é a criança, isso é o adulto, isso é qualquer pessoa. Qualquer pessoa. A Penina, ela estava olhando para a Ana. Quando a Ana, de verdade, a Ana deveria ser ignorada pela Penina. Tem gente que, assim, a melhor atitude que a gente tem pela pessoa é ignorá-la. Inclusive, isso é amor. Tem pessoas na vida da gente que elas estão ali. Nós não queremos elas ali. Elas não querem estar ali. Mas, por motivos que nós desconhecemos, elas estão ali. E não cabe a nós uma escolha que mude aquilo. Eu não tenho poder. O que eu faço? Eu ignoro. Eu ignoro. Aí você vai dizer, a gente não tem que tentar conviver bem? Não. Não. Não tem, não. Tem coisa que sabedoria é você manter a paz. Tem coisa que é igual a gente, né? Lá do lado, onde a gente mora aqui, a gente tem 2 vizinhos.
né? A casa está no meio, cada lado da casa tem um vizinho. 3, na verdade, né? Você tem aquele que está de um lado, tem um que está do outro e tem um que está na frente. Já vi os 3. A primeira vizinha é aquela que faz até o país você ter uma concepção melhor do país. Chega, recebeu, trouxe chá, né? E deu todas as informações. Quando você precisa é solícita, se comprometeu lá, ó, esse lado aqui da grama pode deixar que eu vou cortar, eu vou aparar, e assim, ó. Eu falei ainda para o Murilo ontem, né? A nossa vizinha, os nossos vizinhos, eu acredito que foi dali que saiu aquele ditado que a grama do vizinho é mais verde. Eu acredito que alguém que morou onde a gente morou, olhou para a grama do nosso vizinho e falou assim, ou essa grama é o ideal de grama. É assim, esse aqui é o business, como eles dizem aqui, uma expressão para falar o melhor do melhor. Né? Essa grama é a grama. Já do outro lado, o vizinho é aquele que ele passa, ele chega, aliás, né? Ele chega, ele para o carro, né? O carro na frente aqui, não tem, ninguém usa garagem. Se usa, eu não conheci ainda alguém que usa. Para o carro na frente, você está ali na frente, olhando para ele, olhando para a direção dele e vendo ele. Ele desce do carro, ele sai do carro, olha para você assim, ó, e é como se você não existisse. Então eu já por 2 vezes, eu cumprimentei, até levantei, para ter certeza que não era um problema auditivo, né? Sabe quando você fala, né? Que você vai cumprimentar na língua deles, né? Então imagina que eu estivesse falando assim, bom dia, né? E aí você faz assim, né? Ó, né? Não cumprimenta, não fala nada, não fez nenhum comentário ali sobre essa parte que eu falo da grama, porque é compartilhada essa grama, né? É um corredor onde metade é dele, metade é nossa. Aí você vai falar assim, esse vizinho ele está deixando claro, pelo menos até aqui, que ele não quer esse contato, né? Não quer conversar, não quer falar, não quer cumprimentar. O que eu vou fazer? Eu vou tentar me dar bem com ele. Eu vou lá agora, daqui a pouco, e vou comprar uma carne e levar para ele. Ó, tá aqui para você fazer um churrasco. E quem sabe agora você olha para mim e me cumprimenta. É assim? Não, eu vou ignorar ele. Já cumprimentei. Estou ali. Né? Tá vendo? Então, assim, tem a vida dele ali. Não me atrapalha. Segue as regras dele. Não está me prejudicando em nada. Segue a vida. Você vai deixar de cumprimentar ele? Não, eu cumprimento. Sei que ele não responde, mas se estiver ali, se estiver passando. Mas não vou colocar uma energia para que ele goste de mim, para que ele se abra para mim. Eu vou manter em paz. Estamos ali, compartilhamos a mesma rua, né? Estamos do mesmo lado da rua. Compartilhamos uma metade de um corredor de gramas e nada mais. Ah, se você nunca conversar com ele, minha vida vai seguir, a dele também? E aí está o erro da Penina. Você ficar gastando energia com quem não tem a ver com a sua vida. Ah, a Penina podia mudar o contexto da Ana conviver com ela? Não. Não era dela a decisão era do Eucana. Então eu orientaria a Penina, se a Penina viesse falar comigo e ela reclamasse
que o Eucana gosta mais da Ana, eu diria, Penina, olha para a sua vida. Você tem uma vida tão abençoada. Você tem uma vida tão cuidada por Deus. Não te falta nada. Em primeiro lugar, se situa. Se situa. Quantas pessoas queriam estar no teu lugar? Queriam ter a tua vida? E não é alguém que está se nivelando por baixo, não, é alguém que ia querer uma vida boa, que você tem. Uma família, que ia querer um marido, que ia querer ter filhos, que ia querer ser perfeita. Penina, você já parou para pensar que a Ana queria estar no teu lugar? Ah, é, né? Então, tira essa energia que você gasta com a Ana e canaliza ela para quem é o teu marido. Ele que deve receber essa atenção. É a ele que você deve se dirigir para conversar, mas não para ficar falando, reclamando, mas para falar. Fala com ele sobre você, sobre o que você sente por ele, sobre seus filhos, sobre seu futuro. Não seria mais proveitoso, não seria mais digno? Sim ou não? Mas a Penina gastava a energia dela para provocar a Ana. O que ela ganhou com isso? O que ela trouxe para a vida dela? Vamos lá, ela era uma mulher. O quanto que ela ficava melhor com aquilo? Ficava melhor? Não. O que ela trouxe de bênção, de bagagem espiritual geracional para os filhos dela, provocando a Ana? Ela acrescentou bênçãos para os filhos dela com aquilo? Não, porque aquilo não era palavra de bênção. Aquilo não era uma declaração poderosa. Aquilo, voltando para os filhos dela, não seria bom. Então, vamos pegar aqui e analisar se a gente não está tendo essa atitude, essa postura da Penina, de ingratidão, de insatisfação, de uma espécie de uma cegueira, que a gente não está vendo a vida que tem e está, reclamando, porque tem um detalhe aqui na minha vida, porque o meu marido, eu não entendo porque que meu marido ainda dá atenção para essa Ana, porque ele gosta mais dela. Mas é ruim a gente saber que alguém que a gente gosta mais de alguém. Passe a ver diferente isso. Olha, tem gente que o maior problema da vida é a pessoa entender que ela não tem controle sobre o que os outros sentem. Você não tem controle sobre o que os teus pais sentem em relação a você e os seus irmãos. Você não tem esse controle. E vou te falar uma coisa, esse é o tipo de coisa que oração não resolve. Sabe, Senhor, eu quero que meus pais amem mais a mim do que os meus irmãos. Você tem relato na Bíblia de algum tipo de oração dessa? Vamos colocar aqui o Levi, por exemplo. O Rubem. Senhor, eu quero que meu pai goste mais de mim do que ele gosta do José. E o Senhor respondeu Rubem. Ou então Rubem foi lá e ele comete a bobagem que ele comete contra a concubina do pai dele. Para o pai dele olhar para ele, para o pai dele agora dar uma atenção maior para ele. Ele teve a atenção do pai dele. Para quê? Para receber uma maldição. Para perder o que ele tinha de mais importante. Foi ou não foi? Quando a Ana começou a gerar, a Penina parou. Precisava. A vida da Ana
tinha que ter afetado a vida da Penina? Sim ou não? Não. Não tinha, podia ter continuado gerando. Mas por que afetou? Porque a Penina, mesmo tendo tudo, quis afetar alguém que tinha pouco, que tinha menos do que ela. Você vai dizer, não, Ana tinha mais que ela. Não, Ana tinha menos que ela. Porque ambas, o propósito era gerar filhos para o seu marido. A Ana não gerava, a Ana tinha menos do que a Penina. Ah, mas a Ana tinha o amor do marido. E o que estava valendo para ela? O que isso valia para a geração do marido dela? Nada. Não valia nada. Então, a Penina, com tudo, usou energia, usou ali as intenções dela, a força dela, o tempo dela, e o que mais ela deve ter usado para afetar a vida da Ana. Ela conseguiu afetar a vida da Ana? De fato, não. Ela afetava o emocional, ela afetava ali aquele momento, porque a Ana deixava se afetar. Porque alguém vai falar, não, mas ela afetou. Não, a Ana se deixava ser abatida, abalada, que era um erro da Ana. Ali tinha duas pessoas canalizando energia errada. A Penina canalizando energia para a Ana e a Ana se deixando ser canalizada pela Penina. Está errado, as duas coisas estão erradas aqui. Quando a Ana começa a gerar filhos, a Penina para. Por quê? Porque aquilo que o homem semear, certamente ele colherá. Você pode até ter esquecido de semeaduras que você fez. Mas a lei universal de Deus não esquece. Está tudo registrado. A Penina, quando a Ana começa a gerar filhos, ela para. E ela podia estar ali participando. Não. Agora, realmente, a Ana assume um protagonismo assim, absoluto naquela família. Porque ela tinha tudo. E ela tinha tudo porque a Penina, ela não foi a pessoa que ela podia ter sido. Grata, justa, leve. 3 perguntas que eu preciso responder agora com sinceridade. Primeiro, eu sou grato. Segundo, eu sou justo com todas as pessoas que estão à minha volta, inclusive aquelas que você deve ignorá-las. Que tem gente que você ignorar ela está sendo justo com ela. Entendeu isso ou não? Tem gente que essa é a justiça que você tem com a pessoa. Ignora ela. Ah, mas ignora, pronto, ignora. Só isso, como se diz, não estou te pedindo muita coisa. Vou te dar um exemplo. E se doer aí, se doer, sopra que passa, tá? Lembra quando a gente passava mertiolate, ralava o joelho, né? Vinha lá, eu tinha uma tia minha, que parece que ela tinha um prazer de passar mertiolate na gente, assim, Passava, ardia, e aí sopra. Então, se doer agora, só soprar que passa. Para quem cabe essa palavra de ignorar? Para quem tem um companheiro, uma companheira que tem um ex. Ex-marido que é pai do filho. Ex-mulher que é mãe do filho. É um contato que eu não vou dizer para sempre, mas é por algum tempo. É ou não é verdade? E aí você foi se relacionar com alguém que tem filho. Quer dizer, se tem filho, a pessoa tem o
pai desse filho, a pessoa tem a mãe desse filho. E aí você agora quer que o seu relacionamento seja como se não tivesse. E aí você pode falar, não, mas a pessoa, segunda pergunta. Se é justo? E a justiça para com alguns é isso. Ignora a pessoa. A pessoa não é nada teu? Não. Não fala com ela. Não lembra dela. Né? Faz o contrário do Leonardo. Né? Não pensa em mim, não chore por mim, não liga para mim. Entendeu? Não liga, não fala, não toca no assunto. Você pode dizer, porque a pessoa é irritante, porque a pessoa é isso. É. E qual o poder que você tem de mudar essa pessoa? Tem um poder que você tem. Não sei se você vai querer pegar agora e lançar a mão dele. Não, não é dinheiro não, fique em paz. O poder que você tem é abençoa essa pessoa. Abençoa. Senhor, eu abençoo a vida do fulano. Eu abençoo, eu declaro que ele seja sábio, eu declaro que ele seja forte, eu declaro que ele ganhe dinheiro, que não precisa de eu ficar toda hora socorrendo. Abençoa a vida da fulana, da dita. Não é a maldita não, você pensou, né? A bendita, entendeu? Bendiz, abençoa, Senhor, eu abençoo a vida da fulana. Coloca agora sabedoria que ela nunca teve, sabedoria que ela não tem, mas eu abençoo, declaro que ela é sábia, declaro que ela é uma boa mãe, declaro que ela não tem comportamentos mais infantis do que a criança, eu declaro que ela é forte, eu declaro que emocionalmente ela é bem resolvida, eu declaro que ela já encontrou o amor da vida dela e que ela esqueceu meu marido, ela esqueceu, ela só lembra dele quando é algum assunto do filho. Abençoa. Abençoa. E terceira pergunta que você tem que fazer, né? A primeira, você é grato? Segundo, você é justo? A terceira, você é leve? Porque a gente pode ser, todo mundo é um fardo para alguém, porque cada relacionamento tem o seu peso. É ou não é verdade? Você, quando era filho, você era um fardinho. É ou não é? Vai chegando uma hora que você fica tão pesado que seus pais não te pegam mais. Não é assim? O teu peso já é insuportável. Aí seus pais já começam a te anda, não, vai, estica a perninha, engatinha, vamos, vai, desse jeito. Ninguém desse tamanho aqui é carregado. Porque vamos falar, fisicamente eu sou um fardo que não dá para carregar. Não dá. Agora, na vida, você é leve ou você é pesado? E eu não estou falando de peso físico. Mas se isso te ajudar também, né? Já pega. Opa, estou acima. Então vou... Por que eu vou? Falando em Pai da Bispa, ele tem uma frase que é boa, né? Quem come pouco, vive muito. Quem come muito, vive pouco, tá? Então, leva para a sua vida aí. Não adianta você querer comer de tudo, comer muito, que não vai te dar muita saúde, não. Mas eu não estou falando de peso, eu estou falando da vida. Eu preciso me responder com sinceridade. Eu sou leve? A minha presença é leve? A convivência comigo é leve? E tem vários pontos. Olha, o tempo está acabando, eu nem falei da Ana. Eu queria falar, a Ana era o foco, né? Mas hoje o assunto foi a Penina. Então amanhã eu não prego. Quinta-feira a gente fala da Ana. Eu sou leve. Eu falo quando eu devo falar. Você já parou para pensar que uma pessoa que fala muito, vamos ver a opinião. A pessoa que ela fala demais, ela é leve ou pesada, na sua opinião? Hã? Na sua? Na de vocês aí? O que significa isso?
É leve ou pesada? Hã? Entendi, não, eu não consegui. Agora falhou aqui, como diz o tic-teco aqui, deu uma... né? Você pergunta para a pessoa. Na tua opinião, leve ou pesada? A pessoa faz assim, ó. Como se diz, me ajuda aí, né? Então pensa bem, você é a pessoa que fala, nosso outro integrante ali nem, não. Tá leve, tá tão leve que flutuou, né, ali. Para você, quem fala demais é leve ou pesado? Pensa bem, porque às vezes, quando a gente tem que calar e fala, a gente é pesado. Às vezes você é aquela pessoa que você não tá atando o fardo de ninguém, então você fica pesado. Porque você acaba deixando mais peso para os outros. Você é aquela pessoa que explora, não tem nada de generosidade na sua vida. Quer dizer, você pega, você recebe, você usa, você absorve, mas você nunca dá, você nunca faz, você nunca entrega. Você não é aquela pessoa que quando vê uma situação ruim, você corre ali, né? Corre, acha um balde, um galão. Galão é uma expressão daqui, né? Você pega um galão de água e joga naquilo, e arrefece. Que maravilha. Tava aquele ambiente acalorado, aquele ambiente já pesado, veio alguém, jogou água, deixou, calmaria, leve, refrescante. Você é a pessoa do galão de água ou da gasolina? Quando chega uma fofoca nos teus ouvidos, o que você faz? Você constrange quem te trouxe aqui, ele fala assim, faz um favor para mim, nunca mais vem me contar esse tipo de coisa, porque o meu ouvido não é lixo. Ai, não quero saber. E você, ali acabou, morreu. Você joga terra em cima daquilo. Você vê alguém que está num momento difícil, você não fica espalhando aquilo, você não fica falando para todo mundo, contando, pedindo segredo, né? Você não guarda segredo, mas pede segredo. Né? Não conta para ninguém não, tá? Né? Mas não é assim, né? A pessoa não fala assim, não conta para ninguém a desgraça do outro. A pessoa fala assim, não conta para ninguém que eu te contei. É assim ou não é? Perversidade isso. Não é não conta para ninguém que as pessoas falam. Elas falam, não conta para ninguém que eu falei. Não conta para ninguém que eu te contei. Já está errado. Você tá contando, você está falando e você está pedindo para não contar que foi você. Não. Você quer tentar segurar algo? Não fala. Dê alívio. Não vou falar. Chegou em mim tal situação, tal notícia. Não vou. Quantas vezes que chega em mim notícia que o pessoal assim, você já sabia tal? E eu estou lá dentro de mim, sabia, mas eu não falei para ninguém. Sabia, mas não foi eu que contei. Você ficou lá dentro de mim, sabia, mas não vou espalhar para ninguém. Quantas vezes, né, que alguma coisa acontece tal e chega alguém já me perguntou, né? Você sabia? Sabia. Às vezes eu fui o primeiro a saber. Mas não falei para ninguém. Teve coisas que depois de um mês alguém veio me perguntar. E eu ali, não, sabia, acompanhei, vivi junto com a pessoa. Mas não é para falar. Você sabia? Sabia. Mas você não falou. Não é para falar. É para orar junto, é para acompanhar, é para... Tem coisa que é para ali, é para você apoiar a pessoa, não é para todo mundo saber. Então, você é grato, você é justo e você é leve. Penina não era grata. Penina não foi justa. E Penina, como eu disse para você, lembra disso. Se a Penina tivesse ignorado a Ana,
ela teria sido, ao mesmo tempo, grata, justa e leve. E por ela ir lá importunar, perturbar a Ana, ela perdeu a oportunidade de praticar esses 3 princípios. Mas você está ouvindo a palavra do Senhor e você não vai perder essa oportunidade. Coloque-se em pé, por gentileza, com seus olhos fechados. Com os olhos fechados e a mão no coração agora, eu quero que você faça essa reflexão. Não importa com quem, não importa onde, não importa como, você pode ser grato pela vida que o Senhor te deu. Reconhecer desde as pequenas coisas até as coisas enormes, gigantes, maravilhosas. De repente, você é a Penina. E talvez você nunca tinha parado para pensar. Aí tem coisas na sua vida que, igual aconteceu com Penina, param e você não entende por que para. Você não entende por que algumas fases são como elas são. De você viver escassez. Por que você ainda é rejeitado como é. Por pessoas que não têm mais, não faz nenhum sentido. Pare e pensa. Olha o título aí, Jonatas. Quanto você se parece com a Penina? Quanto? De repente tem mais da Penina em você do que da Ana. Do que do Eucana, grande homem. E não, aqui o culto não é só para mulher, não. Forte e corajosa é sábado. Eu estou fazendo um culto para todos, para homens e mulheres. Mas o exemplo que a gente pega hoje para examinar é o da Penina. Porque infelizmente que eu ainda encontro de gente ingrata, de gente sendo injusta, canalizando a força, a energia, para falar o que não deve, para sentir o que não deve, para alimentar o que não deve, para fazer o que não deve. Pessoas que são pesadas, quando o Senhor já falou, seja leve. Seja leve. Alivia. Tem um versículo que diz que quem traz alívio aos outros, alívio receberá. Não adianta falar com Deus, Senhor, cadê minha cota de alívio? E o Senhor vai dizer assim, mas qual cota que você entregou de alívio? Não, e a gente não alivia só para os nossos queridíssimos. A gente alivia para quem a gente tem a nossa volta. Seja leve. O teu inimigo é o diabo. Não faça inimigos na terra, não. Tem situações que você é bem ciente, consciente. Você sabia o que era. Eu lembro de uma vez que uma pessoa teve uma situação e trouxe para mim a situação de uma pessoa que ela sabia quem era, o que era e como era. E a pessoa me cobrou aquilo. Eu falei assim, mas você sabia que essa pessoa era isso. Falei, não adianta agora agir como se essa pessoa fosse diferente. Ela era isso. Isso foi falado, isso foi avisado.
Não, mas eu falei, não, aí não dá para esperar. Sabia. Quando você fez isso, quando você agiu nisso aqui, você sabia que essa pessoa era assim, era isso. O que espera? Eu vou esperar pela mudança da pessoa. E se ela não mudar? Não espera nada. E outra coisa, né? Não foi o caso da Penina, então não vou colocar na conta dela. Mas não conte com mudanças em outras pessoas. Mude você. Abençoa. Dê a condição da mudança acontecer pela sua fé. Mas não coloque isso de forma condicional para que algo na sua vida seja melhor, sabe? Porque se essa pessoa mudar, eu vou ser melhor. Se essa pessoa mudar, eu vou ser mais feliz. Não. Eu abençoo, eu oro, eu declaro palavras de bênçãos, eu faço declarações poderosas, mas eu não dependo dessa mudança. Eu não dependo da mudança dessa pessoa para que eu seja, para que eu tenha, para que eu atinja. Não. Eu dependo de Deus e eu aproveito cada oportunidade que o Senhor me dá. Vamos aproveitar essa agora para terminarmos esse culto melhores do que nós começamos. E o quanto menos que é possível agora já parecermos com a Penina. Senhor meu Deus Todo-Poderoso, eu te agradeço e eu oro ao Senhor agora pedindo que o Senhor continue falando. Que essa palavra traga reflexões, meu Deus, durante todo esse dia, essa terça-feira, que eu oro para que cada um aqui, meu Deus, e não é uma palavra de satisfação moral, não é uma palavra da gente conversar com alguém acerca dela, é uma palavra de reflexão. Reflexão interna, sincera. De cada um, meu Deus, agora parar e pensar. Será que eu tenho tratado alguém como a Penina tratava a Ana? Será que eu estou deixando de viver a vida que eu posso viver com Eucana, porque eu estou olhando para o foco errado, eu não estou sendo grato? Será que eu não estou tendo atitudes injustas que eu vou colher, que os meus filhos vão colher de alguém? Será que podendo ser eu a pessoa mais leve e ter o olhar leve, ter palavras leves, ter gestos, atitudes, um comportamento leve que alivia, será que eu estou sendo a pessoa que pesa, que oprime? Será que eu estou sendo a pessoa que ainda é um fardo pesado que alguém tem que carregar? E cada oportunidade que eu tenho de mudar isso, eu não mudo. Pelo contrário, eu aumento o peso. Eu me torno mais pesado, intragável. Eu cometo os mesmos erros, eu faço e eu falo as mesmas coisas. Senhor, eu oro agora e te peço, ajuda cada um de nós a vermos se tem pontos que já se tornaram pontos cegos, em que as coisas ali acontecem e nós não temos mais a capacidade, a visão de perceber. Renova, meu Deus, a nossa visão. Nos ajuda a fazer aquilo que o Senhor nos ensina. Começando pela gratidão. Nos ensina a ser gratos. Aponta para nós, meu Deus, cada parte da vida que podemos ter esquecido, ignorado. Nós temos que ignorar pessoas que não vão alterar nossa vida, mas não ignorar os feitos do Senhor, ignorar as bênçãos do Senhor, ignorar as dádivas do Senhor para nós. Nos ajuda, meu Deus. Eu peço que o Senhor venha ao encontro de cada um de nós. Renova o nosso coração, nos inspira, nos fortaleça, nos capacita, para que possamos, meu Deus, e venhamos fazer aquilo que o Senhor se agrada, para que venhamos dar respostas que o Senhor aprove
e que diferente de Penina, meu Deus, que sejamos pessoas que o Senhor possa contar para espalhar o teu amor, para mostrar a tua justiça, para aliviarmos, meu Deus, e então recebermos alívio do Senhor a cada dia da nossa vida. Eu oro e peço, abençoa cada um que ouve essa palavra, que recebe essa mensagem e ajuda cada um. Porque sem o Senhor nós não podemos fazer nada, e eu creio, eu peço e eu conto com a tua ajuda para cada um de nós, em nome de Jesus. Amém, amém e amém.